Bom dia! Hoje no nosso programa você não pode perder. Nós vamos entrevistar uma pessoa que do mundo das drogas teve a sua vida transformada. Você não pode perder. É verdade. No final nós vamos falar sobre a palavra do Senhor. Eis que tudo se fez novo. Está começando o programa Simplesmente Amigas. Quantos jovens hoje passam por tanta dificuldade na área das drogas? Famílias sendo destruídas, jovens perdidos por esse mundo. E a droga não escolhe dinheiro, não escolhe a família, não escolhe sobrenome, classe social. Nós percebemos isso em todos os lugares. E hoje nós trouxemos uma grande amiga que vai nos falar um pouquinho sobre a sua experiência nessa área. E graças ao bom Deus, a mudança também, a vitória sobre as drogas, sobre o vício, sendo liberta pelo poder do nome de Jesus, né, Dai? Amém. Seja bem-vinda, Daiane Nunes. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo e pela coragem de contar toda a tua experiência, porque não foi uma experiência tão fácil, né, Dai? Não. Dai, eu queria que tu contasse assim, como é que foi desde o teu nascimento, onde que tu nasceu, como é que foi toda a tua história de vida. Bom, primeiro eu quero agradecer também a vocês pelo convite, porque vindo aqui contar um pouco da minha história, podendo compartilhar, eu creio que foi para isso que Deus nos liberta e que Deus nos escolhe, né? Eu quero deixar aqui o meu carinho por esse programa, meu carinho por vocês, né? A casa é tua, amiga. Pode voltar sempre. E, bom, eu vou contar um pouco da minha história. Eu posso dizer assim, que eu tive uma infância normal, né? Como todas as outras crianças, eu tive uma infância boa, eu aproveitei, né? E eu vim crescendo num lar que até o seu certo ponto ele tinha sua estabilidade, né? Eu tive um pai e uma mãe maravilhosos, né? Meu pai já não está mais aqui, mas só tem coisas boas, né, para falar. Mas algo faltava, né? Algo faltou durante todo esse tempo. E eu fui crescendo assim, eu sempre constatei assim um vazio, né? Desde a adolescência, desde criança, adolescência, eu fui crescendo. E era algo assim que eu não conseguia constatar. Eu tinha dificuldade de constatar os meus próprios sentimentos e a falta. O que eu estou sentindo falta? Né? Eu não sei, eu não sabia. E olhava ao redor, me parecia que nada estava faltando. Nada estava faltando. É algo assim que todos perguntavam, mas como? Porque nós vemos histórias aí de pessoas que tiveram um testemunho tão forte, né? Eu vi assim, pessoas, não, eu tive uma infância, né, pobre, eu tive uma infância dolorosa, eu tive uma infância que eu apanhava muito, os meus pais se brigavam muito e assim, eu não tive essa história. A minha história, ela foi quase igual às outras, né? Mas eu creio que havia um vazio muito grande que era do tamanho de Deus. E só foi preenchido quando Deus entrou, realmente, assim. E como é que foi assim o teu início de envolvimento então com as drogas? Então, como eu estava falando, esse vazio ele foi preenchendo assim no fato de eu começar a olhar para o lado e eu dizia assim, eu presto atenção hoje na minha filha e vejo ela sonhando, ela disse para mim que ela queria casar. Ela que eu quero casar. Ô mãe, não tem mais menino tem mais mulher do que menina? Se der, tem tá ela preocupada. Sim. Daí eu penso, meu Deus, eu nunca tive esse sonho de casamento. Eu não tinha sonhos, grandes sonhos, né? Eu creio que assim, meu pai e minha mãe tiveram um casamento um pouco conturbado, porque casaram muito cedo. Talvez seja isso que não me inspirou a um casamento, né? Mas eu sim, não tinha muitos sonhos, era um vazio mesmo, né? Então isso foi me gerando assim algo, aonde que eu vou suprir? Onde que eu vou suprir? Eu era uma pessoa que eu gostava de dormir cedo, e hoje eu gosto também, né? Gostava de ficar em casa, ler livros, assistir muitos filmes, mas isso não me preencheu. E de repente eu fui
conhecendo pessoas, fui saindo e as festas começaram a ser algo que parecia que supria, né? Porque é uma fuga também das realidades, uma fuga de não saber lidar com os problemas. Isso eu creio que é algo que a maioria das pessoas que eu conheço encontram no álcool e nas drogas, uma forma de fugir de uma realidade, de não saber lidar com os problemas, né? E eu acho que foi esse caminho que vem devagar, né? Não é uma coisa que se apresenta assim já tão ruim. Ela vem uma até coisa sutil, né? Sutil e até glamourosa, por um lado, né? Porque se for olhar assim o meio, as festas, os lugares, as pessoas. Até mesmo, Dai, porque pelo que assim eu sei um pouquinho da tua história, a tua situação financeira sempre foi uma situação bem estável, tu lidava com pessoas, né, um meio social, não é aquela coisa que assusta, né, de estar num lugar assim horrível, cheio de droga, é uma coisa sutil, né? Sutil, bem sutil, né? A gente sempre fala que quando eu falo mesmo que o diabo ele não se apresenta com um tridente na mão, né? Ele se apresenta até de uma forma que te envolve. Que te atrai. Que te atrai, né? Então aquilo para mim foi cada vez mais uma fuga e aquilo cada vez mais foi suprindo aquele vazio. Mas na verdade a gente sabe que o vazio cada vez aumentava mais, né? E eu vejo assim, gente, que o que tem pego assim, os jovens hoje, e as pessoas que a gente vê, maduras até, caindo em vícios. Com família e tudo. Né? Com família e tudo. É a falta de Deus. Eu tive na minha história, eu comecei a usar com maconha, né, bebidas, aí a gente vai pra cocaína. A história quase se repete, né? A gente vai conversar, é a história mesma. Começamos uma coisa mais... Aí aquele da negação, de que eu supero, eu controlo, né? Tá tudo sob controle, eu só uso os fins de semana, só nas festas. De repente tu começa a usar mais e vai se afundando e aquela doença ela vai se, né, piorando, aquele vazio vai piorando, vai se instalando, porque vem a depressão, né? Tá, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, infelizmente, que a gente vai para um breve intervalo. Você vai ver o que vai acontecendo depois de tudo isso, porque não parou por aí, né, Dai? Tem tanta coisa para contar, então não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa. Hoje nós estamos aqui com a Daiane Nunes, contando um pouquinho do seu testemunho, do seu envolvimento com as drogas e de como Jesus te salvou de tudo isso, né, Dai? Mas você estava contando ali de como foi esse envolvimento, né? Essa sutileza ali, de que as coisas parecem tão boas, mas se envolvendo ali com as drogas, né, Dai? Pode contar mais um pouquinho pra gente? Sim. Então, o que acontece? Tu vai criando um relacionamento, um ciclo de amizades que te propõe uma vida, né, viciosa, uma vida que pessoas que não te criticam, pessoas que fazem normalmente a mesma coisa que você, né? E esse ciclo aí foi piorando, eu tive relacionamento daí, né, conheci ali um namorado que hoje veio ser pai da minha filha, né, naquele ciclo nós nos conhecemos já, né, num ciclo da droga e aquilo cada vez foi piorando mais, né, até que eu conheci o crack, que ali entrou fundo de poço. Isso tu estava com quantos anos, mais ou menos, né? Eu conheci com 24 anos, 23 a 24 anos. Né? Ele começou, eu no começo até, acho que por livramento do Senhor, eu não gostava, né? Mas durante um tempo aquela química ela é realmente muito forte, né? E ela te prende de uma tal forma que nós vemos ali, né? Mães deixando filhos em boca de traficante, né? E vem de tudo mesmo, porque a pessoa ela fica totalmente à mercê daquilo ali. É uma necessidade física, psicológica. Foi nisso que eu me envolvi, né? Eu cheguei ao ponto de ser internada 3 vezes depois, porque até então eu consegui me formar usando cocaína, né? Agora, quando era controlável. Era controlável. Agora, quando o crack entrou, daí sim, né, eu tive que me afastar do trabalho. Aí nisso, nesse ciclo também a minha filha nasceu. Eu dei um tempo ali da gravidez, mas voltei depois. Aí depois, né, os médicos falaram que eu tive
depressão pós-parto, e aquilo me levou. Mas eu creio que ainda era aquilo lá de trás. Aquilo lá de trás, aquele vazio que ainda permanecia, né? Ali normalmente, depois o pai da minha filha saiu de uma clínica evangélica e ele me deu ali, eu ganhei a minha primeira Bíblia e nós começamos a frequentar uma igreja, mas não me adaptei, até apresentei a Giovana lá, mas eu senti algo diferente. Porque algo que eu não falei assim é que eu fui criada numa educação católica, né? Só porque eu não me adaptei em momento nenhum, eu não gostava, né? Aquilo para mim era monótono, para mim, né? Minha experiência assim não me preenchia. Mas tu acaba crescendo sabendo que Deus estava ali. Se Deus estava ali e eu não queria ir para ali, então realmente eu era ovelha negra, porque eu não gostava de Deus, né? E isso ficou incutido também na minha vida espiritual. E ganhar minha Bíblia com 20 e tantos anos foi um início, porque ali eu comecei a tentar ler, né? Eu lembro que a gente não tinha Bíblia em casa, e quando a gente fazia catequese, eu fui pegar uma Bíblia do meu avô, que já havia falecido há 15 anos, sei lá, 13 anos. Né? Aquela Bíblia que tu botava papel de presente para tentar dar uma encapadinha, assim, toda empoeirada. E assim foi a minha vida, né? Uma vida que tinha tudo que o mundo oferece, mas, né, que lá fora é oferecido, mas faltava algo para preencher esse meu interior, sabe? E eu vejo hoje, assim, que clínicas, psicólogo, psiquiatra, medicamento. Teve uma época que eu cheguei a sair de casa, deixar minha filha com os meus pais, neném, né? Eu tive que parar de dar mamar para poder ser internada, né? Em clínica de reabilitação eu tomei um remédio para secar o leite, né? Então aquilo foi muito traumatizante, era muito sofrimento, tinha hora assim que eu achava que eu não ia aguentar, sabe? Era assim, fazia tempo que eu não falava sobre isso, né? Eu estava comentando ali antes de gravar que parece que eu vou contar a história de outra pessoa, porque a gente passa um tempo assim de restauração e Deus vai fazendo aquilo ficar tão distante, né? Mas agora voltando a falar, assim, a gente lembra do sofrimento, da dor que é, né? E nós não temos clínicas de reabilitação para mulheres aqui em Tubarão, né? Então eu tive que sempre sair, o mais próximo que eu fui foi Florianópolis, mas depois eu fui para Porto Alegre, né? Então as mães elas precisam de receber carinho, amor, se sentir importantes. As pessoas precisam disso, para elas realmente ter um intuito do porquê melhorar. Sim. Porque muitas vezes vinha uma mentira na minha cabeça, assim, de que eu não era uma, né, realmente naquele momento eu não era uma boa mãe, mas que a minha falta não ia fazer diferença para ela. Então, que se eu usasse droga até morrer, não ia ter problema algum, porque a vida para mim era vazia. Não tinha propósito nenhum. E a minha filha, minha mãe criava, né? Olha a mentira que entrou. E eu falei algo ali que antes, que quando eu era mais adolescente eu gostava de dormir cedo e gostava de ver filmes. E de repente eu estava me vendo uma pessoa completamente da noite, que dormia durante o dia e que brigava com todo mundo, lê mesmo muito pouco. E isso eu vejo assim, que houve uma invasão da minha própria personalidade. Isso a gente precisa ver. Assim, uma mentira sobre a tua própria identidade. A minha própria identidade. Eu vejo que isso eu vejo muito espiritual até, né? Parece uma invasão de algo que não era eu. Não foi para aquilo que eu fui criada, né? Daí, e até que? Até que? Quando que foi? Até que nesse momento que eu saí, que eu deixei minha filha, ela veio no Natal, passar a noite de Natal comigo. E ela olhou pra mim na hora que a gente estava dormindo. Ela, ai mãe, deu aquele suspiro assim, né? Que lindo. Tô com a minha mãe, né? E ali Deus falou muito forte no meu coração. Assim, eu me ajoelhei, eu clamava assim, sabe? Um clamor que vem do coração. Eu dizia assim, Deus, eu não consigo sozinha, eu não consigo mais. Né? Porque primeiro tu tem o tempo da negação, depois tu tem um tempo que tu não tá nem aí. Agora,
ou o mais forte é quando tu quer e não consegue. Oi, a gente vai ter que parar de novo. A gente vai de novo para um breve intervalo, a gente já volta para essa experiência maravilhosa que Deus proporcionou da libertação, né? Amém. A gente já volta. Eu queria lhe fazer um convite. Um encontro que pode marcar a sua vida. Marcar a sua vida, do seu filho, pai, mãe, da família inteira. Dia 6 de julho, venha para o centro da cidade participar desse grande encontro. Marcha para Jesus 2013. Uma festa de gratidão a Jesus. Saída às 16 horas em frente ao Farol Shopping, com a presença da cantora Ana Nóbrega. Não importa a sua religião, essa é uma marcha por uma família feliz. E nós vamos! Nós vamos! Nós vamos! Nós vamos! Nós vamos! Atingido, me diz o Senhor. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, a gente está conversando com a Daiane Nunes, que estava contando pra gente, né, Dai, todo o teu testemunho de boa família, envolvimento com drogas, fundo do poço, até que chegou o momento da Giovana olhar para você, e de você se ajoelhar e conversar com Deus da forma mais sincera, e que Ele nos criou para isso, para ter um relacionamento com Ele, né? Amém. E daí, como é que foi esse momento? Bom, nesse momento, assim, eu já tinha, alguma pessoa já tinha me procurado, né? Eu estava participando de células, aí me afastei. E então, nesse clamor, parece que aquilo tudo voltou, porque a semente havia sido plantada. Eu fiz estudo bíblico, né? Recebi muito amor, muito cuidado, assim, da igreja, né? De uma pessoa que Deus levantou para ser minha mãe espiritual. E eu voltei para casa e liguei para... Meus pais estavam em Laguna, então eu voltei para Laguna. E eu liguei para ela e disse, eu preciso ir para o culto, eu quero voltar, né? E eu fui lá na igreja Verdade que Liberta de Laguna, fui recebida pelo Espírito Santo como aquele filho pródigo, a pastora Michele, né? Eu sei que a TV Unissul agora está alcançando Laguna também, né? Uhum. Então, que fica esse convite, assim, de as pessoas estarem indo lá, porque a pastora Michele, ela teve um testemunho também muito forte, e ela foi usada por Deus, assim, para me recepcionar de novo, né? Eu creio que ali foi feita uma nova aliança, e depois daquilo, cada vez mais eu deixei Deus me tratar, eu me entreguei, sabe? Porque a gente tem que ver que tantas coisas têm falado das igrejas evangélicas, tantas mentiras. Eu quero dizer que o tempo todo o meu pecado ele não era acobertado, o meu pecado ele não era aceito, mas eu era aceita, eu recebi amor e foi assim que eu consegui deixar o pecado. Então eu quero dizer que a igreja hoje ela está nos apresentando isso, essa é a verdade, né? Eu não fui rejeitada pelo meu pecado, eu fui acolhida, recebi todo o amor. E é esse convite assim que eu gostaria de deixar hoje para as pessoas assim que têm passado por isso, né? De não deixar a mentira entrar, não deixar estigmas mentirosos de uma igreja evangélica entrar. Não é placa de igreja que me salvou, eu creio que foi Jesus. Mas Ele usou a igreja, que é representante dele nessa terra, para me alcançar, né? Então, assim, fica o convite. Nós estamos aí montando novos ministérios, vamos montando assim, pessoas dispostas a ajudar, né? Nós temos a Contramão, né? Que é o ministério da igreja, que está alcançando essas pessoas. Estamos aí levando também o Celebra da Recuperação, levantando esse ministério. E eu entrego a minha vida ao Senhor agora para poder estar vendo vidas restauradas, não só de dependência química, mas tantas mulheres têm se achegado, né? Lá no nosso PG, né, mulheres recebendo a Jesus, sendo restauradas na sua identidade, né, pessoas com depressão estão sendo restauradas, tantas coisas assim Jesus tem transformado. Amém. Então eu quero agradecer a vocês, a tua família, né, Lu, que me acolheu sempre, que quantas vezes eu fui lá chorando, pastora Marisa, me ajuda. Eu sempre fui muito bem aceita, com muito amor, e isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu olho a Dai e assim eu digo, minha pastorinha. Esses dias eu mandei e-mail para ela, eu falei, ô pastora,
Porque Deus está te levantando, né, Dai? Assim, e não ficou só no banco, né? Tu levantou mesmo, deixou Deus tratar. E hoje você tem sido agente de milagre para que outras pessoas possam vir e conhecer esse amor, conhecer esse preenchimento desse vazio tão maravilhoso. Esse é o propósito que me faltava. Era isso que me faltava. Esse foi o desfecho final feliz, né, Dai? Amém. Ainda tem muita conquista pela frente, eu creio, porque Deus é um Deus dinâmico, Deus quer nos usar. Eu não sou ninguém, mas Cristo em mim, eu tenho que... Esperança da glória. Amém. Amém. A gente viu, né, Dai? Obrigada por ter contado, né? E muitas pessoas, eu tenho certeza, que já conhecia a Daiane, né? Talvez até das ruas, né, Dai? Porque foram momentos bem obscuros, né? Foram momentos tenebrosos, né, na tua vida, né? E eu queria ler um versículo que está lá em Romanos 5:20, que diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E a Bíblia diz que Jesus veio, né, para destruir as obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E daí você fala assim, não, mas eu não estou morto, não estou sendo roubado, não estou sendo destruído. Mas talvez você esteja morto na sua vida espiritual, morto nos teus relacionamentos, nos teus sentimentos. Quantas pessoas às vezes falam para ti, olha, teu coração é de pedra, morreu ali dentro, né? A gente olha tantas circunstâncias sendo roubados, os relacionamentos em casa, né? Destruídas as famílias, as tuas empresas, as coisas que te rodeiam, né? Mas esse versículo não acaba assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Diz assim, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, né? Tudo muda quando Jesus entra. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, né? E a graça de Deus é o amor dele tão grande que ele retira tudo que a gente merece, né? Toda essa sentença de morte, toda essa destruição é o que a gente merece. Mas Jesus retira isso e traz a graça, o favor de Deus sobre a nossa vida e o amor de Deus nos acolhendo, né, Dai? Né? E quando a gente vê a graça de Deus nos envolvendo, a gente vê que tudo é possível e que circunstâncias de trevas podem ser transformadas em circunstâncias de luz. E hoje você pode estar nos assistindo, a esperança pode ter acabado, né? O vazio pode estar tão grande no teu coração. Você escutou muito hoje sobre o vazio no coração. Talvez você deita a tua cabecinha no travesseiro e você não vê mais perspectiva de vida, mas Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância, transformar a tua realidade para uma nova realidade, né? E a Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios 5:17, diz assim, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo, né, Dai? E eu olho esse versículo e eu vejo assim, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, porque não tem quem não mereça a graça de Deus, seja talvez o pior ou o melhor, todos nós precisamos da graça de Deus. E é Jesus entrando e fazendo exatamente isso, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu clamo ao Senhor nesse dia, nessa manhã, que o Senhor possa entrar na tua vida e fazer nova todas as coisas, né? Que se há algum pecado na tua vida, que superabunde a graça de Deus. É isso que nós ministramos sobre a tua vida hoje, sobre a tua circunstância, e que a tua vida possa ser totalmente transformada. E um dia você possa testemunhar pela graça do Senhor. Eis que tudo se fez novo na minha vida, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. As amigas ficam por aqui, mas o verdadeiro Jesus Cristo, Ele está aí querendo entrar no teu coração e não só entrar, andar contigo e ter um relacionamento contigo todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Eu queria lhe fazer um convite. Um encontro que pode marcar a sua vida. Marcar a sua vida, do seu filho, pai, mãe, da família inteira. Dia 6 de julho, venha para o centro da cidade participar desse grande encontro. Marcha para Jesus 2013.
uma festa de gratidão a Jesus. Saída às 16 horas em frente ao Farol Shopping, com a presença da cantora Ana Nóbrega. Não importa a sua religião, essa é uma marcha por uma família feliz. E nós vamos! Nós vamos! Nós vamos! Nós vamos!